Olá, seres vivos, tudo bem? Estamos aqui para darmos prosseguimento às nossas videoaulas. Como falamos no bloco anterior, a gente tinha falado da disjunção inclusiva, depois eu falo sobre isso, mas da disjunção que é quando usamos o conectivo ou. E só há uma situação que na tabela verdade o resultado será falso, quando ambas as proposições forem falsas. Tudo bem? Sigamos. Disjunção exclusiva. E aí é o vizinho com um traço embaixo. Ah, mas como é que eu vou identificar uma ou a outra? Pelo traço embaixo, justamente por isso. Se tiver esse traço aqui embaixo, eu consigo determinar qual é. Esse tracinho aqui embaixo. Na linguagem comum, a palavra ou tem dois sentidos. Assim podemos considerar as duas seguintes proposições compostas. Carlos é médico ou professor. Mário é alagoano ou gaúcho. A pessoa mais desatenta pega e olha qual é a diferença de ambas. Mas analise cada uma das frases. Carlos é médico ou professor. Uma exclui a outra? Não. Ele pode muito bem ser médico e ser professor. Ele pode exercer as duas profissões. O que é comum, inclusive. Agora, olhe na proposição que. Mário é alagoano ou gaúcho. Ele pode ser os dois? Ah, não, ele é um alagoano gaúcho? Não. Ele só é. Ou ele nasceu em Alagoas, ou ele nasceu no Rio Grande do Sul. Então não pode ser os dois. Por isso que a gente chama a proposição que. Há livros que usam, nem comentei isso, as proposições, há livros que usam as proposições como letras maiúsculas e outros como letras minúsculas. Não há nenhum empecilho entre você usar maiúsculo ou minúsculo. Você pode usar ambos. Tudo bem? Claro, é bom criar um padrão. Se você usou sempre maiúsculo, siga com maiúsculo. Se usou minúsculo, siga com minúsculo. Mas a opção tanto faz. Então, se você pegar uma prova de um concurso qualquer que tenha a proposição seja letra maiúscula, seja minúsculo, tanto faz. É aceita as duas. Tudo bem? Então, voltando aqui. Na proposição P, se está a indicar que pelo menos uma das proposições é verdadeira. Podendo ser ambas verdadeiras. Carlos é médico ou Carlos é professor. Ele pode ser os dois. Tudo bem? Mas, na proposição Q, apenas uma delas é verdadeira. Pois Mário não pode ser alagoano e gaúcho ao mesmo tempo. Que eu saiba, não. Ou ele é um ou ele é outro. Na proposição P, disse que ou é inclusivo. Enquanto que na proposição Q é exclusivo, porque se ele é um, exclui a outra. Inclusive, eu posso ter uma ou a outra, ou não, e a outra. Então eu posso incluir a outra. Já na segunda, que seria a proposição Qzinho, é exclusivo. Porque na hora que Mário ele assume, por exemplo, que ele é alagoano, o que ele indica que ele é alagoano, automaticamente não pode ser gaúcho. Tudo bem? Por isso que a gente fala que existem dois tipos de junção. A inclusiva ou a exclusiva. O que é que muda? A exclusiva tem um traço embaixo, a inclusiva não. Em lógica matemática, usa o símbolo, o Vzinho, para ou, quando é inclusivo. E o símbolo de V com traço embaixo para o ou exclusivo. Então a proposição P. Carlos é médico, ó, o ou inclusivo. Carlos é professor. Mário é alagoano ou Mário é gaúcho. Então o exclusivo, se ele é um, ele não pode ser o outro. Tudo bem? A tabela dessa daqui. Vocês lembram como que era a tabela do outro? A tabela de junção inclusiva, somente uma situação era falsa, quando ambas fossem falsas. Aqui, de um modo geral, de junção exclusiva de duas proposições P e Q, a proposição representada por P ou Q, um traço embaixo, que se lê P ou Q, mas não ambas, cujo valor lógico é verdade somente quando um deles for verdadeiro. Veja, ou P ou Q, ou um é verdade ou outro é verdade, o resultado é falso. Um é falso, olha, um é verdadeiro e o outro é falso. O resultado é verdadeiro. Um é falso e o outro é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Ambos são falsos, o resultado é falso. Então, se vocês lembrarem da disjunção inclusiva, só uma situação o resultado era falso, quando as duas proposições fossem falsas. Nesse caso, meu caro aluno, minha cara aluna, disjunção exclusiva, a minha tabela verdade será verdadeira quando apenas uma proposição for verdadeira. Se ambas forem verdadeiras, o resultado é falso. E se ambas forem falsas, o resultado será
falso também. Tudo bem? A condicional, usamos esse símbolo aqui, é utilizado na forma de CP, então que. Eu crio uma condição. O conectivo C, então, é chamado de condicional. Simbolicamente, CP pode ser lido das seguintes formas. P é suficiente para Q é necessário para P implica em Q, P somente se Q. O símbolo, que é a seta com sentido para a direita, é chamado de símbolo de implicação. Tudo bem? Beleza? Então vimos a conjunção, que era o Vzinho voltado para baixo, que é o Ezinho. A disjunção, que é o Vzinho. Tem a disjunção inclusiva, que é o OU, é só o V. A disjunção exclusiva, que é o OU com traço embaixo, aí é ou P ou Q. Temos a condicional, que é a seta com sentido para a direita, C, então, e vamos lá. A proposição P, ela é formada, e a proposição Q, ela trabalha. A sua conjunção P e Q ficará. Se ela é formada, então ela trabalha. A proposição composta P em C em Q tem seu valor falso somente quando Q for verdadeiro ou quando Q for falso. Tudo bem, então? Somente a proposição composta P com a condicional de Q tem seu valor falso somente quando P ou Q for falso. P for verdadeiro ou quando Q for falso. Só uma situação. Isso decorre do fato que uma proposição verdadeira não pode nunca implicar em uma proposição falsa. Nunca de uma verdade eu posso ter como resultado falso. Então, a proposição P e Q. Veja, verdade, verdade, falso, falso. Verdade implica numa verdade? Isso é verdade. Uma verdade implica numa falsa? Falso. Uma implicação falsa implica numa verdade? Sim. E uma falsa pode implicar numa falsa? Isso é verdade. Tudo bem? Bicondicional. Outra proposição utilizada é a forma se P e somente se Q. Se eu voltar aqui, uma forma da gente pensar nesse daqui é pensar no contido. Eu tenho o conjunto A e um conjunto B. Assim, eu posso ter um conjunto A, um conjunto C e um conjunto D aqui. Se eu mudar as letras, aqui, 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 P, Q, P, Q. Se o P está contido, se eu tiver um elemento com um elemento 2, aqui um 3, aqui um 5, aqui um 4, aqui um 3, aqui um 2. Se o elemento está contido no conjunto P, ele pode estar contido no conjunto Q? Não. Pode, aliás, no caso. Tipo aqui, ó, o 3 está contido no P, está contido no Q. Então, aqui é como é verdade, então isso é verdade. O elemento está contido no conjunto P. Tem como ele não estar contido no conjunto Q? Veja aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu deveria ter invertido aqui a minha seta. Seria o contrário. Aqui seria o Q, seria meio que o P. Digamos que o elemento 4 ele está contido no conjunto Q. Mas está no conjunto P? Não. Por isso que ela é falsa. O elemento pode estar no conjunto P. Ah, por exemplo, 5, 3. O 2 aqui, sendo falso, mas ele está no Q. Não está aqui, mas está aqui. Então ele é... Não, aqui não. Daqui. Eu vendo errado. Aham. Aqui. Aqui lá está errado. Se eu pensar em dois conjuntos assim, P e Q, explicando o negócio como um negócio errado. Queiram desculpar as nossas falhas aí. Foi sem querer. P aqui e aqui o Qzinho. Elemento 3, aqui 4, aqui 2 e 1.
3, 1, 5 aqui. Então vejam aqui, meu elemento 1 pertence ao conjunto P, verdade. Pertence ao conjunto Q, verdade. O resultado pode ser... Estou vendo. É aqui, cabeção aqui. Agora achei. Tá difícil hoje. Aqui. Desculpa as nossas falhas. Agora sai. P aqui. Aqui seria o Qzinho. Elemento 1, 3 e 2. Aqui 4, 5. Aqui 0. Então agora sim. Se o elemento está no conjunto P, ele está no conjunto Q, ser verdadeiro. Então é verdade, ó, aqui o 1 está nos dois. Ah, ele está no conjunto P. Verdade, mas não está no conjunto Q. Veja o 0. O 0 está no conjunto P, mas não está no conjunto Q. Tem como ser verdade isso? Não. Por isso que é falso. Ah, o elemento não está no conjunto P. Por exemplo, o 4 está no conjunto apenas no conjunto Q. É verdade. Mas está no conjunto P, é falso. Mas o resultado dos dois é verdadeiro. Um está dentro do outro. Aqui, falso. Se eu pegar o elemento 7, o elemento 7 não está nem no P, nem no Q. Falso. Só que o resultado é verdadeiro. Porque ele não está em nenhum dos dois tipos. Então, veja. Nesse caso do condicional, a gente pode trabalhar com a ideia do contido. Quando o conjunto está contido dentro do outro. Tudo bem? Tirando essas confusões de eu ter pegado outros exemplos. O bicondicional. Ah, isso aqui está errado. Deixa eu até apagar já aqui, porque isso aqui não condiz com a realidade. Estava explicando o negócio certo para uma situação equivocada. Voltemos para as nossas canetinhas. Para baixo. Ah, sim, agora sim. Outra proposição utilizada é a forma CP. Não, CP e somente CQ. O conectivo C e somente C é chamado de bicondicional. Genericamente, é uma proposição composta que é formada pelas proposições simples P e Q. Utilizando como conectivo o condicional, é representada de uma maneira simbólica por P, C e somente C, Q. Repare que o sentido é duplo. Ele vem e vai. Exemplo. Ela é uma excelente profissional. E proposição Q. Ela estudou em centros de referência em matemática. Se uma proposição composta é formada pela conjunção de ambas, então ela corresponderá a: ela é uma excelente profissional. C e somente C, ela estudou em centros de referência em matemática. Vamos ver. A proposição composta P, C e somente C, Q, tem seu valor lógico verdadeiro somente quando P e Q possuírem valores lógicos iguais, ambos ou verdades ou ambos sendo falsos. Então veja, verdade, C e somente C for verdade, então o resultado é verdade. Uma verdade, C e somente C for falso, é ser falso. Falso, C e somente C for verdade, é falso. Falso, C e somente C for falso, então vai ser verdadeiro. Então vejam como é confuso as nossas tabelas. A negação, se é verdade, vai ser falso. Se for falso, vai ser verdade. Da nossa conjunção, que é o exinho, só uma situação vai ser verdadeira, quando as duas forem verdadeiras. O resultado dos outros sempre será falso. Na disjunção inclusiva, só um resultado será falso, quando for falso com falso. Nas outras, na condicional, antes que eu não fale algo contigo com a verdade, na condicional, quando que é falso? Quando de uma verdade der numa falsa, os outros serão todos verdadeiros. E na bicondicional, quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas, o resultado sempre será verdadeiro. Tudo bem até aqui? Beleza? A bicondicional, como diz o próprio nome, é uma condição que atua nos dois sentidos. A proposição P, C e somente C, Q, nada mais é do que uma conjunção de P, condicional, e Q, condicional de P. Assim, a bicondicional pode ser lida também. P é condição necessária e suficiente para Q, e uma outra situação. E Q é condição necessária e suficiente para P. Então, uma depende da outra. Tudo bem?
Então, paro por aqui, volto daqui a alguns instantes para darmos prosseguimentos. Tudo bem, pessoal? Até já. Fui!